Estamos de volta para você, o Capitão América aqui, depois do McDonald's. Professor, tá bom que você parece Capitão América. Mais uma aulinha, aula 15, pelos meus cálculos, de Windows 7 para você. Lembrando que tudo que eu falo aqui serve também para o 10, tá? Muito bem. Então, hoje é aula de Windows 7, aula 15, propriedades dos arquivos. Vamos lá, pessoal, olha só. Os arquivos, nós temos o seguinte, ele é dividido em duas partes, tá? Ele tem aqui os atributos dos arquivos, né? E os metadados dos ficheiros. Tudo faz parte das propriedades de um arquivo, exatamente. Então, se alguém perguntar para você, as propriedades de um arquivo é o quê? São os seus metadados, né? E também os atributos do arquivo. Muito bom. Professor, vamos começar então com atributos, tá? Vamos começar então com atributos. Primeiro, o que é um atributo? Atributo, ele é, na verdade, tá? Anota aí, são as características do ficheiro, tá? São as características do ficheiro, ou seja, as características do arquivo. Exemplo, qual que é o atributo do seu marido? Gordo. Então, olha só, professor, quais são as características, então, os atributos de um arquivo? Muito bem, duas características nós temos acesso. Duas características nós temos acesso e o usuário pode mexer. Professor, me explica isso, então, como é que funciona? Então, vamos lá. Vamos entrar aqui no nosso Windows, aqui no gerenciador de arquivos, né? Aqui no nosso gerenciador de arquivos, no gerenciador de ficheiros. Aqui no Windows Explorer, que vocês conhecem, né? Então tá, aqui estamos aqui no Windows Explorer. Então é o seguinte, quando você clica em um arquivo e clica com o botão direito em cima do arquivo, você vai ver aí que você tem lá embaixo, você vai descendo e vai descendo até o chão. Então nessa janelinha propriedades aqui, olha só, se vocês não conseguirem ver aqui, tá, eu tô com a lupa aqui em cima, então olha aqui na lupa, ó. Então, ali, ó, aqui em propriedades, você tem o nome do arquivo. Então, o que faz parte das propriedades de um arquivo, tá? Você tem o nome dele, olha lá, o tipo do arquivo, né? Aí você tem o local onde ele foi salvo, o tamanho do arquivo, tá? As pessoas acham assim, não, o arquivo só tem duas datas, data de criação e data de modificação. Não, é data de criação, modificação e data de acesso. Tá? Não esquece que um arquivo tem 3 datas, tá? Então, ó, criado, modificado e acessado, muito bem. E olha só o que está escrito aqui. Os atributos. Nós temos aqui o atributo somente leitura, o atributo oculto. Professor, o que é somente leitura? Somente leitura, você só pode ler. Se você não souber o que é somente leitura, então você se mata agora. Professor, eu sei o que é somente... Então tá bom, então você continua aqui na aula, né? Então, somente leitura é igual você tá lá na praia, né, gordo, ter tudo com a barriga do tamanho de uma mesa, todo inchado, comendo linguiça frita com farofa e passa uma gatinha toda malhada na sua frente. O que você vai fazer? Tem como você acessar, você fazer uma leitura e gravação? Não tem. Você tem que só olhar a criança. Então, isso é somente leitura. A gatinha que passou na sua frente é somente leitura. Muito bem. Professor, que exemplo ridículo eu sei. Olha só, isso é somente leitura. É um arquivo que você só pode ler. Oculto é o quê? Às vezes eu estou dando aula na sala de aula, o aluno lá no fundo pergunta, o que é um arquivo oculto? O arquivo oculto, meu Deus do céu, é um arquivo que você não vê. Ah, tá, ele fica invisível. Isso mesmo, ele fica invisível. Ele está na pasta, mas você não vê. E uma coisa importante, sempre que você tiver um arquivo oculto numa pasta, vamos supor que o nome dele é abc.doc, tá? Mas ele está oculto. Isso quer dizer que se ele está oculto, ele está o quê? Está invisível. Muito bem. E você... Aí tem algumas questões de concurso, pergunta assim, considerando que na pasta tem um arquivo oculto chamado abc.doc, é possível copiar para essa pasta um arquivo com o mesmo nome e a mesma extensão, uma vez que o arquivo contíguo está oculto. Certo ou errado? Lógico que está errado. Porque apesar dele estar oculto, ele existe. Entendeu? Então, ele existe ali na pasta. Então, ou seja, tem que tomar cuidado com essa questão dos arquivos ocultos ali. Muito bem. Só que você sabia que nós temos outros atributos?
Vocês sabiam que nós temos outros atributos? Nós temos esse atributo aqui, ó, arquivo morto, tá? O que é um arquivo morto? Arquivo morto, anota aí, não é um arquivo que morreu, não. É um arquivo que ele é anota aí, backup. E para você que assistiu às aulas anteriores de Windows, tem que tomar cuidado que tem concurso que mistura as duas coisas. Vocês lembram que no Windows 7, ali no painel de controle, dentro do sistema, tem ferramentas, lá dentro do sistema tem as ferramentas de backup? Lembra quais são os tipos de backups que eu tinha falado para você? Quais são os tipos de backups? Backup normal, incremental, diferencial. Lembra disso? Diário, decópia. Pois é. Tem concurso que pergunta o seguinte: ao se fazer um backup do tipo incremental, o atributo de arquivo morto, tá? O atributo do arquivo morto incremental. O atributo de arquivo morto, ele é marcado. E o atributo de arquivo é desmarcado. Já pensou isso em concurso? Quando você faz um backup do tipo incremental, ele marca o arquivo como morto, tá? Ele marca o arquivo como morto e desmarca o atributo de arquivamento. Professor, mas por que acontece isso? Por causa disso aqui que eu quero que você pegue agora uma caneta, pegou a caneta, um lápis, pega agora um papel, pegou o papel, isso, agora vamos anotar. Vamos anotar aqui, que quem passa concurso tem que anotar. Então, ó, todo arquivo que é morto, tá? Ele é somente leitura. Ou seja, ele é um backup de leitura. Você não pode ficar gravando em cima desse backup. Ou seja, é um backup incremental. E o backup incremental é assim. O backup incremental, não sei se vocês lembram, ele pega a parte que alterou e grava. Só que depois, quando gera outro incremental, ele grava por cima daquele? Não. Estou entendendo absolutamente nada que você está falando, porque eu não lembro desse backup incremental. Então, vai lá na aula de backup incremental e assiste ela de novo, tá? Se vocês sentirem dificuldade, posta depois no final do vídeo ali, eu gravo um outro explicando sobre os tipos de backups. Mas é importante você assistir aquela aula ali, tá? Então, o backup incremental ele marca como morto, porque ele não pode ser gravado por cima, né? E desmarca o atributo de arquivo. Esse é o atributo padrão para todos os arquivos. É o atributo que dá ao arquivo a opção de leitura e gravação. Então, isso é o seguinte: todo arquivo que tem um atributo de arquivo, ele é leitura e gravação e é padrão para todos. Então, tipo, se você marca um arquivo como morto e ele é somente leitura, ele não pode ser leitura e gravação, você está entendendo? Então, toda vez que você marca como morto, que é o caso do backup incremental, vai ter que desmarcar o atributo de arquivo, porque não tem como os dois, aí é redundante, né? Aí fica uma coisa sem nexo, tá? Então, quando marca um, desmarca o outro, ok? Então, arquivo morto é todo arquivo que ele passa por um backup, tá? Só que tem um detalhe. Não são todos os backups. Por exemplo, o backup diferencial, que também está naquela aula lá, que eu falei para vocês, o backup diferencial, ele marca, ó, o backup diferencial, ele desmarca o atributo de morto e marca o atributo de arquivo. Ele desmarca aqui e marca aqui. Por quê? Porque o diferencial, não sei se vocês lembram da aula, ele gravando por cima do backup anterior. Como é que o backup anterior vai receber gravação se ele era somente leitura? Então ele passa a ser leitura e gravação. Tá? Então isso aqui é uma coisa importante para você. Muito bem, professor, entendi. Agora, o outro atributo é o atributo de sistema, tá? Ele é um arquivo muito importante. Então, eu acho que nós já falamos sobre isso, tá? Que são as DLLs, as bibliotecas de vínculo dinâmico. Arquivos DLL, arquivos .sys, são arquivos reservados para o sistema. Não pode mexer, tá? Pessoal, é aquilo que eu sempre digo. Vocês estão de parabéns por estarem aqui assistindo aula.
né, no YouTube, no meu canal, ou, né, e se dedicando à parte de informática. Eu vejo que a galera está muito focada mesmo. Vocês estão de parabéns. Eu recebo muitas mensagens, porque, cara, informática é complicado em concurso, por causa desses detalhezinhos. E eles colocam essas perguntas para eliminar o cara na prova. Então, olha só aqui já gera um monte de pergunta interessante. Eles podem fazer o seguinte, eles podem perguntar para você o seguinte: arquivos DLL recebem atributos de arquivo e de sistema. Certo ou errado? Certo. São arquivos de leitura e gravação, precisam receber gravação o tempo todo. Muito bem. Outro atributo que nós temos é o atributo de arquivo encriptado. Atributo de arquivo encriptado, o que quer dizer encriptado? É criptografado. Perguntinha boa de Windows. Por isso que eu digo, o pessoal fala assim, ó, não vou assistir aula de Windows, porque o Windows eu uso todo dia, né? Só que, cara, você viu que cai em concurso? É isso aí. Eles podem perguntar, por exemplo, uma situação assim. O BitLocker. Lembra do BitLocker? Nós falamos sobre o BitLocker. Inclusive tem BitLocker no Windows 10. O BitLocker, ele marca os arquivos como encriptado. Marca o atributo de encriptado em seus arquivos. O BitLocker marca os seus arquivos, marca o atributo dos seus arquivos como encriptado. Tá? Certo ou errado? Certo. Porque o que é o BitLocker? BitLocker é um recurso que tem lá no painel de controle, o 10 também tem isso, que permite criptografar, cifrar os arquivos que você tem no seu computador. E nós temos o arquivo comprimido. Ou como exemplo, temos os arquivos compactados, tá? Aí você pode colocar aí os .rar, tá? .zip, tá? .cab. Ó, isso aqui são extensões, galera. Isso aqui são extensões de arquivos compactados ou comprimidos, tá? Que recebe no seu atributo essa marcação. Então, olha só. Resumindo, então, nós temos arquivo oculto, somente leitura, morto, o atributo de arquivo, atributo de sistema, atributo encriptado, atributo comprimido, e aí sim entra aqui agora as propriedades de um arquivo, tá? Então, se a banca perguntar para você quais são as propriedades de um arquivo, pelo seu nome, pelo tipo do arquivo, ou seja, aqui no tipo que entra quem? Que entra a extensão do arquivo, né? Isso aqui são as propriedades de um arquivo. A pasta, né? Local onde foi gravado, coloca aí, pasta. As 3 datas, data de criação, modificação e acesso, né? Tá certo? Então é isso, galera. Essa aulinha de hoje era isso, para falar dos metadados, para falar aqui dos atributos. Agora a gente vai ver o que acontece se você copia um arquivo para unidade diferente, se copia, se move, né? O que acontece quando você arrasta um arquivo de uma unidade diferente para outra com a tecla Alt pressionada, né? Então é isso. Voltamos então na próxima aula com o professor Ócito para você.